Graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu queria compartilhar ah, algo quanto à cura que o Senhor tem liberado sobre os que o buscam, mas eu queria colocar a cura como uma declaração de fé, claro, mas como objeto de intercessão. Eu sei que esse tempo é um tempo muito difícil, no sentido de a gente ter passado com o tempo a conhecer pessoas, famílias, amigos, parentes, cada vez mais próximos de nós que têm sofrido nesse tempo. Seja contaminado, seja angustiado, né? E eu queria te inspirar a interceder por essas pessoas. Eu queria compartilhar com você um texto de Lucas, no capítulo 7, desde o verso 1. Há outras menções desse texto, desse momento, em outros trechos dos outros evangelhos. Mas esse é relativamente longo, mas eu gostaria que você prestasse um pouco de atenção. Se tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar com a gente. A palavra diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então foi Jesus com eles. Quando Jesus já estava perto de casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem. E ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhe digo que nem mesmo em toda Israel encontrei fé como essa. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, eles encontraram o servo curado. Precioso esse texto. E eu meditava nele esses dias e é para pensar qual que era a responsabilidade de um centurião, porque aqui é muito precioso olhar como ele deseja a cura do servo, porque ele estima muito esse servo. Então ele envia algumas pessoas antes, depois, antes que Jesus chegasse à sua casa, ele envia os amigos e ele pede para que Jesus alcance o seu servo ao ponto de ele ser curado. E ele recebe um elogio maravilhoso da parte de Jesus. Mas o centurião, ele não é responsável por servos. Claro, no sentido de ser senhor, sim, mas a responsabilidade de um centurião é cuidar de soldados. Aí, entre 80 e 100 soldados, que é uma centúria, né? Não é cuidar de servo. Mas ainda assim, independente daquilo pelo qual ele praticava profissionalmente, se é que a gente pode dizer assim, ele separou o tempo. Ele se colocou diante de Jesus e clamou.
pela cura do seu servo. Então eu vi alguns pontos nesse texto que eu acho que a gente pode parar para meditar um pouco. Primeiro que o centurião ele ouviu falar de Jesus e por isso ele buscou por cura. Ele teve compaixão do seu servo, porque é alguém que ele muito estimava. Ele não se julgou digno de receber Cristo na própria casa, mas ele tinha consciência de que clamar por Jesus pela cura era a melhor coisa que ele poderia fazer. Ele teve uma fé no ponto de tocar Jesus. Porque ele cria que independente da presença de Jesus estar na vida daquele servo, uma palavra de Jesus levaria a cura. E a consequência de ter essa fé colocada em Jesus, claro que foi por ele ter ciência do que é autoridade. E a autoridade de Cristo pode todas as coisas. Ele tinha toda a ciência de uma autoridade humana, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia que uma única palavra era o suficiente daquela pessoa, aquele servo que ele tanto estimava, se colocasse como curado. E justamente por isso é que o servo foi alcançado. A fé alcança uma graça que só Cristo pode liberar. A autoridade sobre todas as coisas estava sobre ele naquele momento. Mas, desde antes do sacrifício, o Senhor nos concedeu essa autoridade. Sabe, eu creio que mais do que nunca a gente tem conhecido pessoas que clamam por cura. Só que a melhor coisa é poder ver o milagre de Deus. Há um tempo atrás, nós soubemos de um irmão na fé, claro, né? Filho de um irmão querido que é pastor lá em Franca. E o filho dele esteve internado, teve um coágulo no cérebro, por consequência do coágulo ele teve um AVC, ele chegou carregado no hospital e sem esperança por parte dos médicos. E muitos irmãos se mobilizaram em intercessão e nesse fim de semana ele voltou andando para casa. Pode ter um processo de recuperação em alguns pontos? Pode. Mas aquilo que o homem achava impossível, Deus tornou possível. A restauração e a cura. Sabe? E isso só é possível alcançar na medida que Deus concede quando a gente tem fé e compaixão para poder interceder por alguém. Sabe, eu creio que você conhece alguém que não esteja muito bem. Esses dias nós como igreja temos orado pelo Paulo, que primo de um vizinho nosso. Nós temos orado pelo Mateus, também filho de um irmão nosso na fé. Sabe, eu creio que sempre há alguém que necessita de intercessão. Eu tenho ouvido algumas pessoas que eu conheço do trabalho que foram testadas como positivo, por exemplo. São pessoas que não sei se têm essa fé de se chegar a Cristo, mas eu creio que a nossa fé pode alcançar o coração do Senhor e essas pessoas serem curadas. E como os primeiros enviados pelo centurião, nós devemos clamar insistentemente, porque o Senhor vai nos conceder em nome de Jesus. Precisamos entender que há propósito sobre todas as coisas, mas quando nós buscamos em fé, a nossa fé pode alcançar a vida de outra pessoa. Mas a outra pessoa não crê. Que não seja pela fé dele, mas que o testemunho dele
possa fortalecer um vínculo eterno dessa pessoa com o Senhor Jesus. Sabe, quando a gente fala de intercessão, a intercessão é dada para que nós possamos intermediar aquilo que pessoas necessitam até Deus. Interceder é pedir a favor de alguém. Nós temos um Deus que nos ouve. Sabe, eu não sei qual pode ser a fé dessas pessoas que precisam tanto de cura nesse dia. Essas pessoas que você conhece. Mas a cura delas pode se converter em um ponto inicial de uma busca por uma conversão verdadeira ao Senhor Jesus. Sabe, que você seja inspirado e motivado a falar às outras pessoas sobre Jesus, sim. Mas eu creio que antes de nós apresentarmos Deus às pessoas, nós precisamos apresentar as pessoas a Deus. Interceda. Peça a Deus pela vida de alguém. Você vai se surpreender com o resultado. Amém. Obrigado de ter me ouvido até aqui. Se puder, compartilhe. Mas que em nome de Jesus, você seja transformado em intercessor da maneira que você ainda não conheceu. Amém? Até o próximo vídeo.